Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se republicano por causa do movimento que diz que Portugal precisa de um rei. Pedro Mexia sente-se desclassificado, depois de ter sabido que o novo programa do PSD diz que não há classes, e João Miguel Tavares confessa-se jaloniano. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana marcada politicamente pelas notícias sobre uma alegada desavença entre Belém e São Bento, havemos de falar nisso mais adiante com os conselheiros da Nação Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que pretende criar para si próprio esta semana o cargo de Ministro das Palestras no Estrangeiro, para poder andar a laurear a Pevide por esse mundo fora, é isso, Ricardo? Não exatamente. É para poder apreciar o modo como se laureia a Pevide por esse mundo fora. O que é que as palestras no estrangeiro têm de diferente das palestras cá em Portugal? São mais giras no sentido em que são para estrangeiros e, portanto, o que aconteceu foi que o nosso Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que é o equivalente português ao Ministro da Informação iraquiana no tempo do Saddam, foi dizer "There are no Americans in Baghdad", que significa não, vamos conseguir pagar a dívida, com certeza que sim, e de maneira, e crescer, e além disso crescer. Foi impressão minha, ele fala ligeiramente mais depressa em inglês. Não, é um bocadinho mais rápido, sim. É o pitch. Mas porque ele acha que os estrangeiros têm uma capacidade de entendimento superior à nossa. Mas foi interessante, porque foi justamente na mesma semana em que jornais alemães e americanos saíram com notícias segundo as quais os esforços de Portugal não têm conseguido satisfazer as expectativas do mercado. E o ministro foi dizer que nós éramos bons navegadores e que já no tempo das descobertas tínhamos enfrentado o mar e tal com coragem e que agora também íamos conseguir navegar. Enfim, há uma diferença entre Vasco da Gama a brigar com o mar e Pedro Passos Coelho a brigar com a crise económica. Como diria o Miguel Esteves Cardoso há uns anos falando dos eurodeputados, é a diferença entre o Bartolomeu Dias e a mulher a Dias. Não? Exato, é capaz de ser. O principal jornal... Sim, era só porque há uma cena de um filme dos irmãos Marx em que o Groucho está a tentar convencer uma senhora de determinada coisa e ela diz, mas aquilo que eu estou a ver é o contrário do que você está a dizer. E ele pergunta-lhe, mas você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? E basicamente é isso que Vítor Gaspar vai propor aos estrangeiros, é que acreditem mais nele do que nos seus próprios olhos. O principal jornal económico alemão escreveu esta semana que a situação de Portugal não é muito melhor do que a da Grécia e fez um retrato negro da situação financeira e da situação económica portuguesa. Em quem é que acredita mais, João Miguel Tavares? No governo português ou na imprensa alemã? Eu tenho a teoria, na verdade, que neste momento manda em Portugal é muito mais a senhora Merkel do que Passos Coelho. E, portanto, eu acho que a questão é quem tem melhor fontes de informação no Bundestag. E, portanto, receio bem que seja a imprensa alemã. Mas, quer dizer, tudo isto faz parte de um pequeno teatrozinho que, infelizmente, tem que ser mantido. Mas o ministro pode dizer que isto está a afundar-se? Não pode, não. Por isso é que eu acho mesmo que é preciso continuar a tocar o violino e a orquestra, mesmo que o barco se afunde. Evidentemente toda a gente já percebeu. 100 anos, agora o Capitão Rasca. Exatamente. Eram outros tempos. Ou seja, é bom que Vítor Gaspar fique lá, não é? E não que se pire rapidamente. E, portanto, eu não acho que haja grandes alternativas. É este o discurso que tem que ser mantido até ao momento em que a famosa Troika venha dizer ok, vamos alargar os prazos dos pagamentos, vamos diminuir aqui mas é este o discurso que tem que ser mantido? Acho que o discurso tem que ser mantido. Mas Sócrates foi acusado de vender ilusões aos portugueses quando o barco se estava a afundar. Parece-lhe que este governo pode estar a começar a ir pelo mesmo caminho, Pedro Mexia? Quer dizer, é como aquela história que é uma discussão clássica sobre a verdade e a mentira em relação aos médicos, quando se diz que há de facto mentiras que podem ter um certo enquadramento. Piedosas. Porque realmente um médico convém que não diga a uma pessoa que pôs literalmente a vida nas mãos, não, isso não tem hipótese nenhuma, o senhor vai quinar para a semana, portanto vai-se despedir. Há outras maneiras de fazer a coisa e, portanto, acho que isso é normal que faça. Agora, mentir para fora, apesar de tudo, parece-me menos grave do que mentir para dentro, no sentido de que mentir para fora de Portugal, neste caso,
tem a ver com criar uma determinada imagem no país, face aos mercados, face à imprensa económica, face aos economistas que debitam opiniões sobre o caso português. Mas mentir, para quem cá está e sabe o que se passa, é um bocadinho mais grave, porque a gente apercebe-se da mentira. Mas ao mesmo tempo que o Ministro foi fazer estas declarações lá fora, Passos Coelho, e esta é uma das frases da semana, disse em Portugal que o país vai cumprir o acordo com a Troika, custo que custar. Estamos perante um caso de seriedade ou de insensibilidade? O que ele disse, eu até acho que é mais interessante em relação a isso. Ele disse uma outra coisa que eu acho mais interessante, que ele disse pela primeira vez, penso eu, pelo menos de uma forma tão explícita, que, atenção, para nós cumprir este memorando, bem sei que estamos a impor sacrifícios ao país, mas para nós, não é do ponto de vista político, não é um sacrifício. Isto é o que nós queríamos fazer. Ele disse isto esta semana. E isso é interessante, podemos discutir se é bom, se é mau, mas ele assumiu que a política da austeridade e muitas das medidas em que se até diz que o governo é mais troiquista que a Troika e tudo isso... Sim, era ideologicamente o que ele pretendia. Mas ele assumiu isso. Eu acho que, apesar de tudo, há uma candura... Já na campanha eleitoral ele também assumiu isso. Mas não tinha dito de uma forma tão... Porque o que um governo normal faria é: estas medidas são horríveis, mas não temos alternativas. E isso, apesar de tudo, é o discurso em geral de quem defende as políticas do governo. Mas dizer, não, nós de qualquer maneira gostávamos de fazer isto. E só que temos este alibi. Custo que custar. Sim, eu só acho que as pessoas normalmente... Doa o que tiver que doer. Normalmente as pessoas que dizem custo que custar são pessoas a quem não custa assim tanto. E, portanto, eu tenho algum receio dessa frase, porque não pode ser custo que custar, de facto. Não pode ser. É não custo custar no sentido em que, se não custar agora, vai custar muito mais tarde. Vai doer mais tarde. Mas a frase custo que custar significa nem que tenha que morrer gente. Não pode ser. Não pode. Enfim, é suposto eu responder a Ricardo Gaspar, não é? Ok, eu vou responder. Voltamos sempre à mesma coisa. Não há alternativas e, portanto, as coisas têm que ser feitas agora. É por isso que eu já hesito responder. Gosto muito dessa não há frase numa discussão política. E, portanto, mas não há alternativas. Nós não mandamos em nós. Eu aliás, ainda recentemente escrevi isso, quer dizer, Passos Coelho não está a governar, está a obedecer. E, portanto, enquanto as pessoas puserem isso mais rapidamente na cabeça, mais depressa seremos todos felizes. Está explicado o que vai ser o Ministério das Palestras no Estrangeiro, criado pelo Ricardo Araújo Pereira. É a vez de também o João Miguel Tavares querer dar uma de Gaspar. Exato. E reclamar o Ministério das Finanças. Também quer ir fazer uma palestra a Londres, João Miguel Tavares? Não, eu tenho medo que não conseguisse mobilizar tanta gente como o Vítor Gaspar. Não é Londres, é Paris, neste caso. Não é? É para falar da imprensa francesa. É para falar da imprensa francesa. Abriu uma exceção. Que tu tanto aprecias. Abriu uma exceção neste momento porque o Paul Krugman deu uma... Paul Krugman, o economista Nobel da Economia. E famoso articulista do New York Times. São Krugman. São Krugman para a esquerda portuguesa. Eu penso mesmo que Ricardo Araújo Pereira tem ao lado da cama, num altarzinho, a efígie de Krugman, porque é alguém em quem as pessoas, a esquerda sobretudo portuguesa, tem olhado para as palavras delas como se fossem da Bíblia. Paul Krugman, num artigo publicado no Le Monde, veio, no entanto, sugerir que os salários nas economias periféricas, era a expressão, economias periféricas do euro, vão ter de baixar cerca de 20% para que haja um aumento da competitividade. E, portanto, é estas declarações que o João Miguel Tavares quer fazer referência. Pois já fizeste o trabalho todo por mim, portanto, basicamente é mesmo isso. Porque as pessoas transformaram o Krugman numa espécie do Chomsky, agora para assuntos económicos. Sendo que, apesar de tudo, eu acho o Krugman... Espera aí, eu, apesar de tudo... Ou seja, mas é isso que eu quero dizer. Eu, mais uma vez, eu gosto de sublinhar os aspectos positivos. Ou seja, é um grande passo em frente, porque o Krugman está muito além do Chomsky. Em termos de honestidade intelectual. De honestidade intelectual e tudo isso. Portanto, ou seja, há aqui um progresso que eu gostava de aplaudir e assinalar, porque, apesar de tudo, o Krugman é alguém que eu gosto de ler. E ele, como ele defende basicamente que em alturas como estas de recessão, o que se tem que fazer é a receita clássica de não pagar, financiar, injetar dinheiro na economia e tudo isso. De cada vez que ele fala, tem assim, sou o Krugman, que é americano e diz estas coisas, reparem nisto. Mas, na verdade, era bom agora ver essa mesma esquerda entusiasta comentar afirmações como, já agora, baixem aí 20% dos salários. E, portanto, o nosso representante agora fica ansiosamente à espera das suas palavras. Já vamos ouvir o Ricardo. Mas, Pedro Mexia, tem economistas de referência? Tenho, sobretudo, aqueles que são defendidos por pessoas cuja ideologia é muito diferente da deles.
explico. Já aqui falei nisto no programa. Eu acho fascinante a popularidade do keynesianismo entre os marxistas. Portanto, marxistas querem destruir o capitalismo e, portanto, agarram-se a que ideologia? Aquela que tenta salvar o capitalismo, como aconteceu no final dos anos 20. E eu isso acho quase ternurento, porque realmente o que a ideia seria, não, vamos deixar o bicho morrer, não é? Ou, para citar B. Fachada, enfim, vão ler a letra. É deixá-lo morrer, não é? E, portanto, gosto muito de muitas das pessoas que citam o Paul Krugman. É preciso, de facto, nós já falámos aqui várias vezes dos economistas como gurus, e como há uma total incerteza sobre o valor real da economia, cada pessoa escolhe um, papagueia o que ele diz. E depois há esse problema curioso que o João Miguel falou, é que de repente alguns deles, sobretudo quando são estrangeiros e estão nas tintas para os custos sociais das suas medidas, dizem coisas sobre nós, por exemplo, que nós não gostamos. E, portanto, ouçam o Krugman, ouçam o Krugman. Não, esta semana não ouçam o Krugman. E isso também é divertido. Ricardo, correspondendo aqui ao desafio do João Miguel Tavares, já canonizou Paul Krugman? Não, nunca canonizei. Aliás, este exercício é um pau de dois bicos, evidentemente, porque é claro que é divertido. É certo, mas é divertido, como Parece o Pedro bom disse. Programa. Ouçam o Krugman, exceto esta semana. Mas isso significa que quem diz isso diz ouçam o Krugman, mas só esta semana. Portanto, há pessoas que esta semana dizem vamos todos ouvir o Krugman, quando passaram semanas a dizer não vale a pena ouvi-lo. Agora, a questão é... Não é exatamente. Agora, mesmo a questão do capitalismo, quer dizer, eu acho que o desaparecimento do capitalismo, apesar dos esforços dos capitalistas, não está assim tanto em cima da mesa. E, portanto, mais vale um capitalismo decente... Nem te dava assim muito jeito. Não, porque não dava a ninguém. Pois não. Mas tu estamos de acordo. Capitalismo decente. Não, mas é assim, se tu vais declarar isto aqui, eu não, acho que é não, muito importante e haver uma música de fundo. Há um momento em que é preciso dizer queremos um capitalismo decente ou não queremos capitalismo nenhum. O meu problema é que o capitalismo decente tem sido um capitalismo oxímoro. E sublinho que a palavra oxímoro não é esdrúxula, ao contrário do que muitas vezes diz. Mas espera aí, mas tu defendes um capitalismo decente, é isso? O que tu queres no mundo é um capitalismo decente? Eu já ficava, quer dizer, já me satisfazia. Eu não podemos ir tenho... todos almoçar a seguir. Está bem. Mas então, mas por isso é que eu digo, é que um capitalismo decente não é isto. E o Krugman tem tentado bater-se por um capitalismo decente. O que acontece é isto não é um artigo do Le Monde, isto foi uma entrevista ao Le Monde. Ao mesmo tempo que saiu essa entrevista no Le Monde, em que ele diz uma coisa que já foi citada, mas mal por Carlos Vaz Marques, enfim... Mas, é o costume. Estamos a tempo ainda de corrigir. Eu tenho aqui a entrevista à minha frente. Vamos lá ver. O que aconteceu foi que ele disse que as economias periféricas tinham que baixar 20% em relação à Alemanha, não é? Faltou dizer isso, em relação à Alemanha, o que é mais estranho, apesar de tudo. O que é que isso significa? Segundo, o que ele parece estar a dizer é que para isto da austeridade, se é para levar a austeridade a sério, então falta ainda reduzir 20%, o que significa, por exemplo, que o salário mínimo português, se é para reduzir 20%, passava a ser 380 euros. É significativo que este tema é tão importante para ti que tu fizeste trabalho de casa. Fiz trabalho de casa. Diz muito. Não, e sobretudo, o que é que eu fiz? Fui ler o blog do Paul Krugman para ver se ele tinha dito, epá, pessoal, eu tenho andado a enganar-vos, tive agora um rebate de consciência. O que acontece? No dia 28 de janeiro publicou um post que diz: duas das 4 maiores economias europeias têm desempenhos piores do que durante a Grande Depressão. Será que nem assim os defensores da austeridade vão pensar talvez que isto não é o melhor caminho? Dia 29 de janeiro pôs um post sobre os efeitos destrutivos da austeridade nos Estados Unidos, que, segundo eles, estão a sacrificar não só o futuro como também o presente. Pois eu não acredito que ele tenha... Eu queria fazer uma pergunta a algumas das pessoas que nos estão a ouvir, que é: porquê é que elegeram o Hermânio Carlos? Ricardo Araújo Pereira. Mas eu não estou disponível. Eu não estou disponível para... Já entregue a pasta das finanças, o papel de Gaspar da semana fica com o João Miguel Tavares. Obrigado. E agora é a vez do Pedro Mexia inventar a pasta de Ministro da Limitação. Mas não se trata de nenhum truque de autodepreciação. Não, eu também tenho muitas limitações. Que tipo de limitação é que pretende tutelar? Portugueses. Na verdade, isto foi uma maneira de juntar um tema nacional e um tema internacional, mas começando pelo nacional, que tem a ver com a limitação de mandatos.
decidiu-se que aprovar uma lei que impede que os autarcas, os presidentes da Câmara, se mantenham mais do que 3 mandatos consecutivos à frente de uma Câmara. E agora percebeu-se que 150 Sim, o que para é, o ano o que é quase metade vão fora. do mapa autárquico. Claro que todos eles já têm conselhos de administração e outros enfim, entretenimentos devidamente pensados para eles. Mas, portanto, a medida é positiva a todos os títulos, como todas as medidas de limitação de mandatos, mas agora discute-se se a lei se deve ou não aplicar a mais do que 3 mandatos, mas noutros municípios. E eu, tendo em conta que há tantos municípios, há uns com uma proximidade tão grande, em que a rede de influência é uma rede regional e não apenas nos estritos limites de determinada Câmara, parece-me muito aconselhável que seja esse o entendimento. Não sei o que é que isso implica do ponto de vista jurídico, francamente não fui ler a lei, mas o espírito de não perpetuar dinossauros, como já entrou no vocabulário jornalístico, implica que isso não se aplica apenas porque se eu puder ser 3 anos Presidente da Câmara 3 mandatos Presidente da Câmara de Lisboa, depois 3 mandatos Presidente da Câmara da Amadora. Depois, o caso outra mais vez, emblemático que se tem falado é o do Porto, com o Luís Filipe Menezes a poder saltar de Gaia para o Porto. Que ainda por cima é um caso de 2 autarquias de que várias vezes já até se falou de fusão, portanto em que a proximidade é realmente muito grande, em que quase, sobretudo para nós que não vivemos lá, tendemos até a pensar como sendo quase a mesma cidade e, portanto, não me parece que essa lei esteja realmente apostada a combater tudo o que há a combater. A nota internacional tem a ver com outra limitação de mandatos que foi anunciada em Cuba. Em Cuba, o irmão de Fidel Castro disse que é preciso... Vai haver um congresso do Partido Comunista e ele anunciou que vai haver limitação de mandatos. O que eu li nos jornais foi apenas isto. Suponho que ele vai dizer que ninguém pode ser secretário-geral durante mais de 50 anos. É o meu palpite. No caso português, João Miguel Tavares, parece-lhe que esta hipótese de saltar de um município para o outro respeita ao espírito da lei ou é um estratagema para perpetuar dinossauros políticos? Eu concordo com o Pedro Mexia. Provavelmente falta quilometragem na lei. Ou seja, podes, mas a 100 km de distância daqui. Ou seja, existe aquela expressão popular que é dizer vai pregar para outra freguesia. Eu acho que isso é o essencial da lei. É dizer, não podes ficar aqui com novos eleitores. Ou seja, também não acho que um Presidente da Câmara necessariamente tenha que abandonar uma vida política ou uma vida de... se ele achar que essa é a sua vocação. Agora, de facto, tendo em conta aquilo que são os caciques locais e a maneira como regionalmente as influências se movem, de facto, vai pregar para outro distrito, por exemplo, se calhar poderia ser uma solução possível. Gostaria de ver transferências nos municípios, como no futebol, Ricardo Araújo Pereira, com autarcas a trocarem de camisola de uma câmara para outra. Sim, uma espécie de Putin-Medvedev, mas entre Gondomar e o Porto, como parece estar agora. Quer dizer, E há outra que Gaia. Não, mas o Valentim Loureiro disse ontem que está disponível para concorrer ao Porto. E eu acho que um outra município... no horizonte que também tem a ver com o futebol, que é Fernando Seara, que está mortinho por ser Presidente da Câmara de Lisboa. Eu acho que um município que elege Valentim Loureiro merece ter Valentim Loureiro como... E, portanto, não haver sem limitação limitação, mas um caso só especial, uma exceção à lei. Só exceto Valentim Loureiro. E os frigoríficos. Mas atenção, depois de fornecer a casa toda, já houve frigoríficos, Já micro-ondas, há um limite para os eletrodomésticos de uma todos. pessoa em casa. Sim. Atribuímos assim o Ministério da Limitação de Mandatos ao Pedro Mexia. Daqui a pouco as notícias sobre o relacionamento difícil entre Belém e São Bento, entre os cavaquistas e Vítor Gaspar. Antes, porém, o João Miguel Tavares declara-se djaloniano. Qual é a principal bandeira do djalonianismo, João Miguel Tavares? A defesa dos oprimidos, como é hábito neste programa. Também acredita que está ali um craque escondido? Isso eu não sei. Estás a falar de Yannick Jaló, pode ser que sim, contratado pelo Benfica. tenho esperança, mas também não é isso que aqui me traz, não é? Discutir as capacidades futebolísticas, isso é assunto para Jorge Jesus. É mesmo este caso, porque às vezes faz um bocado de impressão, porque evidentemente todos nós temos uma ideia de que os futebolistas são pessoas privilegiadas e tudo isso. Mas e depois, quer dizer, é verdadeira para uma percentagem mínima de futebolistas, essa é que é a verdade. E de facto, percebe-se também
mesmo tempo, aliás, com o caso do Éder, também se meteu esta semana, onde de vez em quando dá a ideia que em momentos de infelicidade aqueles jogadores todos poderosos também acabam por ser uma espécie quase de joguetes na mão dos clubes. E o que se passou com o Jaló é que em agosto passado, por 4 minutos, não é? Falhou-se uma transferência entre o Sporting e o Nice. E por causa daqueles 4 minutos de atraso, o Sporting disse, não, agora este rapaz está vendido, já não é nosso. E o Nice veio dizer, não, ele não chegou a entrar, também não temos nada a ver com o assunto. E, portanto, de repente, o Jaló fica sem ninguém para lhe pagar um ordenado e sem jogar a bola durante 6 meses. Agora chegou o Benfica, como estava o Porto interessado, mas agora quem comprou o Jaló é relativamente indiferente para o caso. Mas o Sporting vem com um comunicado a dizer que, atenção, nós temos direitos desportivos sobre o senhor. E eu pergunto, quais direitos desportivos? O desgraçado do rapaz está 6 meses sem ninguém lhe pagar um ordenado, não joga futebol, ninguém quer saber do homem. E quer dizer, como é que é possível haver alguém ter direitos desportivos sobre uma pessoa que não tem de ligação a nenhuma entidade patronal durante 6 meses? A não ser que a gente acredite que isto também é uma espécie de ser futebolista e assinar um contrato é tipo aqueles ferros de marcar gado, que a gente chega lá, mete-lhe aquilo e aquilo, olha, lá está, este aqui já pertence. Isto é ridículo. E, portanto, é interessante ver como é que realmente este mundo de alegados, de tanta popularidade e de alegados privilegiados, ao mesmo tempo consegue colocar pessoas em situações de fragilidade. E esta contratação por parte do Benfica será uma espécie de vingança pela transferência há uns anos do João Pinto do Benfica para o Sporting? Pedro Mexia, é o inverso do que aconteceu na altura? Eu devo dizer que vejo mais isto, mais do que o mercado de inverno ou do plantel de inverno, eu vejo isto como uma grelha de inverno, como é das televisões, porque basicamente nós dispensamos a Diana Chaves e contratámos a Floribela. É um passo que eu não subscrevo, devo dizer. Ainda por cima, acho que nós precisamos de um defesa esquerdo. Acho que estaremos todos de acordo que essa contratação era mais. Mas tenho muito pouco a dizer sobre este assunto, além desta piada horrivelmente fácil. Ao ficar com o passe de Yannick Jaló, o Benfica também ficará com os direitos da Floribela? Os direitos da Floribela? Pois, podia ser um trunfo para a programação do canal Benfica. Não, mas acho que o meu também. Isso, agora é que eu vou pôr o mel. Mesmo, gostavas de... Sim, então não. Tudo bem. Figura. Eu falo lá. Falas, sim, telefonas. Como sabes, sou dono. Exato. Sou um dos donos. Mas, Carlos, eu acho que este caso... Eu não sei se o Sporting disse que tinha direitos desportivos. Eu acho que disse que tinha direitos económicos. É verdade, tinha direitos económicos. Isso é coincidente com a semana em que uma auditoria independente diz que o Sporting está em falência técnica. Ora, o Sporting já estava em falência tática. E, portanto, não faltam assim tantas falências ao Sporting neste momento. E é natural que eles queiram agarrar-se a todas as fontes de receita que possam ter. A propósito de futebol, merece uma referência à tragédia no Egito que provocou mais de 70 mortos num jogo de futebol. Isto merece algum comentário? Num programa como este, falar de tragédias é um bocadinho ingrato. Não merece, aquilo é tal a confusão que nem sequer se percebeu, ainda não se conseguiu perceber o que é que se passou. Eu acho que neste momento há vários taxistas no Cairo em Porto de Saída a dizer isto como o Barack. Isto como o Barack não acontecia. Taxistas no Cairo e comentadores de jornais nas caixas dos jornais portugueses. Também dizem isso. Supostamente o Al-Ahly é que era o clube do regime, mas ao mesmo tempo a claque é que esteve na praça Tahrir a lutar pela liberdade e agora aquilo é uma tal confusão. Quer dizer, nós nem sequer conseguimos, ninguém até agora conseguiu explicar o que é que se passou ali. Portanto, isso diz muito o que é o Egito. Leva o João Miguel Tavares a confessar-se de jaloniano. O Ricardo Araújo Pereira faz questão de se reafirmar republicano. De onde é que lhe vem essa... Então és tu. Sou eu. Essa súbita necessidade. Sou eu. Ricardo Araújo Pereira. A questão é, eu sou republicano e... Já sabíamos. Já, sim, mas quer dizer, não haverá assim tantos, mas eu acho que monárquicos há ainda menos. E por isso é que eu fiquei surpreendido. Mas congregaram-se agora. Congregaram-se. Não, mas os monárquicos já estavam congregados, atenção. Surpresa, Miguel Esteves Cardoso é monárquico. Pedro Aires Magalhães é monárquico. Certo, escândalo. Gonçalo Riberteles. Quando o Carlos diz que se congregaram, não é exatamente uma novidade. Os monárquicos estão congregados. Há um partido popular monárquico
que teve em 2009. Não. Sim. Isso é acreditar. Isso é a mesma coisa que acreditares que só há 5.000 fascistas em Portugal. Eu não tenho a culpa do Partido Popular Monárquico se chamar popular, mas ter pouca popularidade. Eles tiveram, vamos lá ver, 2009, 15.090 votos. Como tu sabes, a história da relação com os monarcas com o PPM é muito... O que é que eu hei de fazer? Repara, 15.090 votos em 2009. Em 2011, 15.081 votos. Portanto, parecem ter falecido ou ficar descontentes com o projeto 9, ou as duas, 9 pessoas. Se calhar foi um nucleatório monárquico inteiro. Pode ter sido. Mas eu Ou acho... forcados de Salvaterra de Magos. Mas há, de facto, há um movimento que diz, não, Portugal precisa é de um rei. E eu, olhando para o país, eu acho que a primeira coisa que me ocorre é como isto ia lá era com o rei, porque a diferença é tão grande trocar uma figura decorativa eleita por uma figura ainda mais decorativa, não eleita. Não é grande. É uma Tu diferença. tens de dizer que era uma diferença enorme. O quê? Só porque é não eleita. Pronto. Recebe o cargo de herança. E que, em termos de limitação de mandatos, que é uma coisa sobre a qual todos estamos de acordo que é boa, aqui também não há. Identifica-se com este movimento, Pedro Mexia? Bem, o movimento é um movimento de monárquicos que escreveu um manifesto dizendo que estávamos melhor com o rei. Até aqui não chega a ser uma notícia, sendo que alguns desses monárquicos, de facto, eram Gonçalo Ribeiro Teles, Miguel Esteves Cardoso e Pedro Aires de Magalhães. Eu acho uma coisa diferente, que pode parecer parecida, mas é diferente. Eu acho que nós não precisamos de um presidente. Não é exatamente a mesma coisa. Eu acho que acho que não precisamos certamente deste presidente Estou de acordo. e da maneira como ele se tem comportado. E já vamos falar das relações entre o Governo e o Presidente. Eu também voto nisso. E, sobretudo, acho que Portugal não vai discutir o regime, porque de facto não há um número significativo de monárquicos no país que justifique que se discuta o regime, mas o semipresidencialismo tem que ser discutido, porque o semipresidencialismo é, não a República, mas o semipresidencialismo é um fracasso total político. Em relação a este manifesto dos monárquicos, poderá dizer-se que eles se terão sentido revitalizados depois da decisão do Governo de acabar com o feriado do 5 de Outubro, João Miguel Tavares? Quer dizer, há uma coincidência também perderam de o 1º de datas, dezembro, não é? que é um feriado monárquico. Exato. Há uma coincidência de datas, mas quer dizer, também nesta altura, eu acho que provavelmente os senhores estavam em casa sem nada para fazer E fizeram uma... há uma rima com isto, há uma canção. canção que começa assim, mas não vamos continuar. Ficou reafirmado o republicanismo do Ricardo Araújo Pereira. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara esta semana, desclassificado. Não o trataram como acha que merece, Pedro Mexia? Não, eu já tratou melhor do que eu mereço. É a minha perspectiva. Sentes com sobre falta de classe? Sim, não sou eu, é o universo, porque o novo programa do PSD, que tem o nome encantador de Gen PSD, que é um avanço da genética que eu não estava ainda a par, faz várias considerações ideológicas e tem a seguinte frase: quando fala da luta de classes, tem um discurso normal, que é o discurso tradicional dos partidos da direita, no sentido lato, que é ser contra a luta de classes, etc. Mas dá um passo que eu confesso que nunca tinha visto. Nunca. Que é a seguinte frase. Já não é interclassista? Não há classes. Não há classes. E isto parece-me uma espécie de... Para já é absurdo num partido de direita que tem uma visão do mundo, como todos os partidos de direita, essencialmente hierárquico, e onde os vários corpos intermédios e onde as várias classes têm um papel, dizer que não há classes. E depois parece uma espécie de forma de pensamento mágico. É como dizer, não há trânsito, e o trânsito desaparecendo. Não, há classes. Claro que há classes. É óbvio que há classes. E o Ricardo Araújo Pereira sente-se um homem com classe? Quase nunca. Quase. É muito raro. Mas hoje estás bonitinha. Obrigado. Batinho, Muito obrigado. batinho, É o- bonito. Mas, É o bem vestido deste programa. exato. Nota-se. Quer dizer, vocês falam como se isso fosse uma grande dificuldade. Eu não quero fazer reparos ao vosso guarda-roupa, mas... eu não sei se esta vocação aclassista do PSD é mais marxista ou maçónica, porque para os maçons também há um objetivo há uma vocação aclassista e pode ser que a influência maçónica se esteja A refletir aqui. Sim, não sei porque é que isto me ocorreu, até porque recentemente não tem havido grande
Embora não se tem falado o da maçonaria. espectro classista da maçonaria é relativamente limitado. Sempre disse isso. Relativamente limitado. Lá está. É lá no alto. A quantidade de mercenários maçons de facto muito e reduzida. de próprios... os Começaram como pedreiros os próprios livres, mas os pedreiros os não próprios têm pedreiros. aparecido. Quantos Não há pedreiros trolhas, são não há pedreiros trolhas. livres em Portugal? Não há trolhas na maçonaria. Há muito mais A ideia de classe pedreiros social faz-lhe amarrados. falta, João Miguel Tavares. Não é propriamente uma coisa que eu sinta muita falta, mas acho que o Lincoln tinha uma frase muito gira, que é que dizia: todos os homens nascem iguais, mas é a última vez que o são. Depois no final também somos todos iguaizinhos. E no final, é verdade. Todos iguaizinhos. Depende. No final mesmo, já depois de ter acabado só. Porque Não, a mesma maneira como se morre é um bocadinho diferente. Mas Sim, enfim. mas todos falecemos. Todos falecemos. Acho que podemos estar de acordo nesse ponto. E todos digamos pouco. Pronto, gerou-se aqui o consenso. Vamos passar adiante. Mas sim, acho que há Dizem-me que classes. até agora toda a gente faleceu, mas pode ser Não, há superstição. um que não. Pois há um que não. Há um que negou a segunda lei da termodinâmica. Pronto, já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente desclassificado. Agora que o programa do PSD é uma sociedade sem classes, embora entre a família laranja nem tudo seja pacífico. Como é que entende as notícias deste conflito, alegado conflito entre Belém e São Bento, Pedro Mexia? Eu gostei da escalada verbal que se seguiu desde Manchete do Expresso. mas sobretudo o comentário Primeira de página do pessoas Público. ligadas ao PSD comentando o alegado conflito entre Belém e São Bento. O professor, sublinho professor, Marcelo Rebelo de Sousa, disse: desamparem a loja. O Conselheiro de Estado, sublinho, Conselheiro de Estado Vítor Bento, disse que isto é uma caça aos gambuzinos. Eu estou à espera que alguém do PSD ainda preste a seguinte declaração, que é barda merda para o conflito. É só neste momento o que nos falta, porque realmente negar a desintonia entre a visão de Estado do Presidente da República e a da atual liderança do PSD, as más relações entre eles, as várias bicadas que Cavaco Silva já deu à política deste governo, é negar a evidência. Aqui a questão é o timing em que aparecem aquelas manchetes. Será que estas notícias, nomeadamente aquela que dava conta do desagrado dos cavaquistas em relação à inflexibilidade do Ministro das Finanças, será que são notícias que podem ter alguma coisa a ver com a polémica em torno da insensibilidade social de que Cavaco Silva estava a ser acusado por causa das célebres declarações a respeito das reformas? João Miguel Tavares. Eu acho que sim, isso pode ter incentivado esta escalada, ainda por cima uma escalada, como é hábito, sustentada em conversas com personalidades É porque isto cavaquistas. passou a fazer com que Cavaco Silva voltasse a ter o papel de político com sensibilidade social, em certo sentido. Duvido que seja esse o efeito. Não acho que seja suficiente para isso, né? E também duvido que seja esse o efeito, mas eu acho também o contrário, ou seja, eu acho que aquela declaração, aquele lapso, o que é que seja, de Cavaco Silva, era-se já sintomático desse descontentamento, ou seja, é devido a um descontentamento profundo que ele decide dizer aquelas declarações disparatadas em Guimarães. E, portanto, de certa forma, isto vem agravar a situação e, sobretudo, eu acho que a notícia, estamos a falar da notícia do Público, embora fosse assinada por São José Almeida, que é uma jornalista, independentemente da nossa identidade ideológica, uma jornalista experiente e respeitável, mas a notícia estava sustentada em conversas com personalidades cavaquistas. Portanto, era uma coisa presa por arames. No entanto, as reações desbragadas que ocuparam a semana inteira mostraram que, bom, aquilo provavelmente era verdade, senão não teria dado origem a todo este Eu gostei histerismo. muito da reação de Nunes Liberato, que disse: o Presidente da República é um órgão unipessoal, portanto só há 3 pessoas que podem falar por ele. Muito bem, uma trindade. Gostei muito disso. É como a Santíssima Nunes Liberato será o Espírito Santo. Neste duelo entre o Presidente e o Governo, quem é que lhe parece estar mais à esquerda? Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos, mas acho que precisávamos do... O Ricardo tem o esquerdómetro. Não, Preciso de ver a linha do fora de jogo, aquela no momento do passe, eu acho que é milímetros. Tens que admitir que Cavaco agora é teu amigo. Por amor de Deus, Cavaco o faz parte Cavaco... dos teus amigos.
Eu acho... Podes convidá-lo para o teu aniversário? Esta notícia foi muito criticada por isto que o João Miguel estava a dizer, que falava-se vagamente em cavaquistas, mas eram fontes anónimas e tal. Eu acho que isso é absolutamente justificado. Hoje em dia, ninguém diz que é cavaquista sem pedir o anonimato. Não era possível a São José Almeida conseguir nomes, pessoas que avançassem com o seu próprio nome. Bom, já estamos na altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta shampoo para os sem-abrigo. Exatamente. Eu tinha Ainda falado por causa neste caso... Eu tinha falado neste caso do julgamento do senhor que tinha roubado um shampoo e uma lula. E na altura, que é maravilhoso, na altura não se sabia o que é que ele era. E aparentemente soube-se agora, ele foi condenado e que era um sem-abrigo. Ninguém o encontra, imagina, é completamente inesperado. Mas ainda por cima, ou seja, ainda por cima, sendo ele sem-abrigo, vai-se julgar um homem por comprar um shampoo. Quer dizer, que é uma coisa que eu acho que faz imensa falta aos sem-abrigo. E, portanto, shampoos para os sem-abrigo e nenhum sem-abrigo deve ser, evidentemente, chegar a tribunal por roubar um shampoo de um Pingo Doce. Quanto ao Pedro Mexia, decreta que se troca FNAC pela Amazon para responder à letra, suponha, a uma campanha da própria FNAC. Quer dizer, não é tanta questão em si daquela campanha de trocas, que eles sugeriam trocar uns livros por outros e tiveram a infeliz ideia que, por aproximação onomástica, de trocar os Maias pela Meyer, Stephanie Meyer, que é a autora do Crepúsculo, etc. O meu problema não é tanto esse. O meu problema é que é muito difícil encontrar na FNAC sequer livros para trocar, porque... se a troca fosse por eletrodoméstico, a semana passada roubaram uma mala com livros e eu fui à FNAC, porque eram alguns de trabalho, para trocar, porque precisava deles, livros saídos este ano, no final do ano. Não havia nenhum na FNAC Chiado. E, portanto, a FNAC, ao mesmo tempo que se torna monopolista, está de uma pobreza cada vez mais avassaladora. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta catroga na REN, a Rede Elétrica Nacional. Exato, que foi agora privatizada, sim. Calhou outra vez aos chineses, mas também aos omanianistas. Calhou é muito bonito. Saiu-lhes outra vez, eles estão com sorte nisto. E Catroga conhece os chineses. Ele conhece os chineses. Eu acho que ele tem as tardes livres na EDP. Pode ainda ir fazer uma perninha na REN. Está assim concluída mais uma análise da semana, 2 a 8 dias, à mesma hora e no local do costume. Nova reunião do Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.